Olá pessoal, então vamos dar sequência à atividade da agenda eletrônica, sequência e finalizar, né? Assim eu posso postar o quanto antes para vocês. Então, seguindo a mesma ordem que a gente fez em sala de aula, vou começar pelas classes mais simples, as classes telefone e e-mail, né? O e-mail e telefone, fazendo o basicão delas, como a gente já anunciou, que seriam os métodos construtores e seus gets e sets. Claro que, como eu falei, já que esses que seriam inicialmente atributos e ganhar status de classe, eles podem ganhar outros métodos, né? De validação, de sintaxe de e-mail, formatação do telefone, como eu havia comentado. Mas comecemos pelo básico. Então, o construtor do e-mail, eu vou usar alguns atalhos aqui, né? Já para vocês irem conhecendo uma coisa ou outra. Source, Generate Constructor. Como vocês já sabem o conceito, né? A gente ganha tempo. Esse super aqui, por enquanto, sai. Não vai fazer diferença no momento, então a gente tira até que chega o momento da gente explicar. Então, eu vou colocar o construtor sim. E aí nesse formato a gente está obrigando a definir o rótulo já na construção, né? E não setar depois. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou obrigar o rótulo. Eu vou deixar para quando a gente for trabalhar com edição. Qualquer coisa eu volto atrás, né? Se for o caso. Eu vou fazer isso. Get email, set email, né? Usando os artifícios aqui da ferramenta. Então o rótulo a gente vai poder alterar via set. Tá? Por que eu coloquei e-mail? Porque geralmente, né, e eu disse que me basearia nas ferramentas que temos hoje em dia, o rótulo é algo opcional, né? Se eu coloco no construtor para que tenha obrigatoriamente que ter o rótulo, aí deixa de ser opcional. A gente pode, como já sabemos, sobrecarregar, sabe, pessoal? Vamos deixar um então que já receba e-mail rótulo. Beleza. Então eu vou fazer de novo aqui, né? Para quem perdeu, source, using fields, escolho os campos ali, super generate, tá? Então eu vou deixar aqui para a gente brincar também com a sobrecarga de método. Beleza. Então essa seria a classe e-mail e nada além disso por enquanto também. Já fecho. Telefone, basicamente a mesma coisa, né? Também não vou deixar obrigado o rótulo. Vou adotar a mesma estratégia de dois construtores, tá? Então, o construtor só com fone e onde é que é aqui? Source aqui. Com os dois, tá? Esse super aqui tem a ver com herança, tá, pessoal? A gente vai ver isso em muito breve mesmo. Então, eu vou deixar aqui dois construtores e seus getters and setters. Isso aqui também... Não vou falar, ia falar, mas em breve a gente conversa sobre. Tá? Então, get, set, de fone, de rótulo, podendo construir o telefone só com o número do telefone ou com os dois, tá? Então, aqui também morre. Telefone e e-mail são as classes mais simples. Antes da gente ir para a agenda, agora vamos trabalhar em contato. E-mail, telefone, os atributos que a gente tinha visto seriam esses mesmo. Também já optamos por dois construtores. Agora pensando, né, um construtor só com nome é muito pouco. Eu acho que podemos
pelo menos, eu vou chamar aqui de fone também, tá? Porque eu chamei lá de fone, manter uma coerência, um padrão. Eu acho que esse aqui é o básico, né? Você vai cadastrar algum contato na sua agenda. Poderia ser também nome ou e-mail. Aí a gente vem com a dificuldade da sobrecarga, porque seriam 2 strings também. Mas vamos esse aqui que é o mais tradicional. Então, telefone, new telefone. A gente sabe que tem 2 construtores, né? Se eu der um contra-barra de espaço aqui, ele vai me dar o construtor só com telefone e rótulo. A gente vai só com telefone. Então, com isso aqui, eu crio os meus contatos, né? Agora, gets and sets. Pronome, get nome, set nome. Altero, leio e altero. Beleza. Data de nascimento, get data de nascimento. Set data de nascimento. Tá. Agora e-mail e telefone. Porque vejam só, aqui às vezes surge dúvida se esse e-mail, o get e-mail, se eu fizer assim, ele vai retornar o objeto e-mail. Mas eu também poderia, mas a gente vai aprender como fazer isso de uma forma melhor, retornar o e-mail ponto ou a string e-mail, né? Então, ao invés de retornar o objeto com o e-mail e o rótulo, a gente poderia querer retornar só a string, o e-mail propriamente dito. Mas o melhor é retornar sim o objeto e a partir do objeto a gente decide se quer só o e-mail, se quer só o rótulo, se quer os 2, enfim, né? Tomando aguinha que eu estou no laboratório e está esquentando. O set e-mail, a mesma coisa. Telefone, a mesma situação. Né? Get set telefone. Então, essa classe eu não estou certa que seja... Não estou certo que seja só isso, mas eu acho que é isso também. Ela também continua sendo uma classe de dados. Né? Claro que composto de outros, né? Com e-mail e telefone. Mas, enfim, se a gente precisar de alguma coisa, a gente volta aqui. Mas é que a coisa funciona na classe central aqui, que é a agenda propriamente dita, né? Que eu achei que a gente já tinha feito o vetor aqui. Será que eu não salvei? Estranho? Ou eu estou louco? Não, eu acho que a gente não fez mesmo. Aqui eu teria olha, estou com a impressão que eu fiz. Fiz, né? Porque a gente falou sobre o contatos, que eu criei um vetor de 1000. Tudo bem. Então, eu vou criar um vetor de contato, né? Que eu vou chamar de contatos. Por enquanto, não estou pensando em outro atributo. E na minha agenda, que é o meu construtor, eu vou dizer que contatos, aí sim vem aquela discussão sobre quantos contatos criar. Como eu falei, a solução de hoje a gente vai fazer com um array estático normal. Vou colocar 500 contatos. Mas a gente vai fazer na próxima aula ou no vídeo, dependendo da quantidade do tamanho dos vídeos. Mas acho que vai ficar para a próxima aula, da gente fazer isso em sala de aula, essa conversão de arrays, né, estáticos para arrays dinâmicos, né, que seriam as listas lá que eu já comentei. Então aqui, beleza, eu crio meus contatos. É que eu estou pensando agora no inserir. Vamos lá, vamos fazer pensando. No inserir cliente na fila, a gente tinha um boolean de retorno porque existia um limite, né, o tamanho da fila 10. Aqui a gente não tem limite. Limite é a memória, nesse momento, e nem nessa disciplina, é para a gente se questionar com isso, né? Esse seria o gerenciamento da grande aplicação,
né? E enfim, que inserir texto aqui não pode ser problema de memória. Geralmente quando há problema aí o sistema operacional dá conta. Então não tem retorno, né? O cadastrar ou inserir contato, cadastrar contato, né? Vou chamar de inserir. Cadastrar remete a banco e não tem banco ainda. O inserir contato, ele vai dar certo, né? Não temos essas limitações. Aí o inserir contato, né? Já que a gente definiu como uma composição, uma associação do tipo composição, então a gestão dos dados ficou por conta da agenda, a gente vai receber isso à parte, né? E como o campo obrigatório a gente só definiu nome e telefone, né? Ou fone, então esse seria o mínimo para a gente inserir um contato. Aí aqui a gente pode fazer várias sobrecargas, tá? E várias são várias mesmo. A gente pode inserir já com fone. Aí aqui a gente vai variar, gente, com fone e com o e-mail, né? Sem os rótulos, aqui vai dar criatividade. Eu vou colocar aqui com a data de nascimento, fone e e-mail. E vou criar eu acho que é viável, tá? Se a gente perceber depois que não é, a gente rediscute a relação aqui. O fone, o rótulo fone e o rótulo e-mail. Então veja como é legal a tal da sobrecarga, né? String, rótulo e-mail. Existe, né? Eu posso cadastrar um contato assim que é o normal, eu posso abrir o formulário do cadastro e ir acrescentando mais campos. Só o e-mail, posso fazer com o nome, data de nascimento, fone e e-mail, com todos os campos, a gente pode ir variando. E nem por isso eu preciso criar um nome de método para cada né? Como eu já fiz no passado em outras linguagens, inserir contato 1, inserir contato 2, inserir contato 3, e aí você nunca sabe qual é qual, né? Aqui você vai colocando os parâmetros e ele vai se adaptando dinamicamente. Então isso fica bem interessante. Agora aqui, neste momento eu já percebo a necessidade de um novo atributo, que é o nosso i, né? Mas eu não vou fazer só i como vocês me sugerirem em aula, eu vou chamar de i contato. Tá? Para deixar, porque aí quando tem os is ao longo do... É difícil programar e falar, né? Ao longo do programa, no for ou outro, não confunde. Então, a gente vai fazer um dis contatos, né? No i, a primeira posição. Mesma coisa, tá? Da sala de espera, a diferença é que a sala de espera a gente verificava se ela ainda tinha espaço, né? Se não tinha estourado o limite, aqui a gente não precisa. E também a mesma situação, nós criamos um vetor de contato, né, com 500 espaços, todos os espaços estão vazios. Então eu preciso instanciar cada elemento, cada contato novo. E aí new contato. Aí agora eu já me pergunto, né? Beleza, aqui encaixou certo, nome e fone. É porque a gente entende que são obrigatórios, os demais a gente setaria. Tá. Aqui está ok. Então eu cadastrei, criei o objeto e o objeto já tem os dois parâmetros, então a gente já criou o objeto ali preenchendo com os contatos e a gente faz um e contato mais já para apontar para o próximo. Então o inserir contato aqui seria isso. Aqui não vai ser diferente. Né? Pensando aqui se eu chamo inserir contato com os dois, não, que ele vai
incrementar. Eu poderia chamar esse, deixa eu pensar aqui. Se eu faço um des, inserir contato e passo esses dois, mas ele já vai incrementar e depois quando eu for, não, vai virar gambiarra, esquece. Vamos fazer aqui igual. Nome e fone, deixa eu só lembrar que a gente só tem um construtor, né? Eu poderia sobrecarregar os construtores para fazer isso tudo com construtor, ou posso fazer com set, né? Porque eu poderia também sobrecarregar um construtor para atender a cada um desses, né? Fazer um construtor aqui. Olha aqui eu vou fazer isso. Nome, string, qual que eu coloquei? E-mail, né? Aqui seria uma sobrecarga. E-mail. Aí, o que eu faço? Eu faço um des, nome e fone. Isso eu mostrei um exemplo para vocês, né? Então eu uso esse construtor para não repetir esse código e faço des.telefone, não, des.email. E-mail não foi instanciado. Ah, poderia ser instanciado já. Esse telefone new phone. Des e-mail igual a new e-mail. Estão acompanhando aí, né? Teu construtor com 2, né? Instancia aqui os dois. Recebi com 3, repasso para aqui para eu não copiar código, né? Mas aí instancio também o e-mail. Ok, agora teria um com data de nascimento. Aqui a gente até pode fazer data de nascimento vazia, né? E aqui o e-mail vazio igual a new e-mail a gente não permitiu. Esse e-mail então ele já constrói tudo ali. Esse e-mail aqui não faz, ele já é não. Então aqui a gente instancia o e-mail. Aí aqui no inserir contatos eu já chamo o outro construtor, né? Então podemos sim fazer um construtor para cada uma das formas que a gente quer criar um novo objeto de contato, né? Com os 3, aí aqui a gente pode fazer um construtor com 4, né? Que é acrescentando a data de nascimento, e depois com 6. Então eu vou fazer isso. String. Isso aqui não precisa ser na sequência, tá? Tanto faz. Eu vou manter ali porque fica mais fácil de lembrar. Então aqui eu passo o e-mail, ele já vai construir nesse aqui que vai usar esse aqui. E só complementa data de nascimento, recebendo data. Pessoal, mas ele não limpou aqui? Sim. Ele chamou esse aqui, que chamou esse, limpou, mas depois já atribuiu. E aí eu já vou fazer o último construtor. Que é fone, rótulo fone.
e-mail, rótulo, e-mail. Então, esse aqui já passa o data de nascimento. Então, está chamando esse construtor aqui, que passa a parte para cá, que passa isso para cá. E aí eu só vou fazer o dis.telefone.set rótulo, com o rótulo. Vou fazer na sequência. Não. Rótulo fone. E o diz e-mail.set e-mail. Então vejam, 7 e-mail não, 7 rótulo e-mail. Rótulo e-mail. Então vejam que loucura essa tal da orientação objeto, né? Temos 4 sobrecargas para criar objetos de formatos distintos, reutilizando aqui os seus construtores, só deixando sempre o novo. E aqui vira a mesma coisa, né? Aqui eu insiro o contato construindo com os 3 parâmetros. Aqui eu insiro o contato construindo com 4. Né? Cadê aqui? Contato. É data de nascimento, né? É o data de nascimento. Tá aqui, é o 4. E aqui rótulo fone, rótulo fone e rótulo e-mail. Então veja só, talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Deem uma olhada aí e qualquer coisa me procurem para dúvida, tem tempo. Mas é só a gente vendo uma forma de criar, né, um objeto que a gente tem essa flexibilidade, né? Eu posso criar ele com 2 campos. É um formulário, é um cadastro que todos os campos são obrigatórios. Então eu não precisaria ter tudo isso, né? Faria já isso aqui com todos os campos, beleza. Mas a gente pode criar ele só com nome com fone, a gente pode criar com nome, fone, e-mail. Isso é uma escolha nossa, né? Pode criar com nome, fone, e-mail, data de nascimento, a gente pode criar com todos os campos. Poderiam ter outras variações. E claro, a gente poderia ter um construtor só, né? Digamos o básico, que é com nome, fone, ou até um construtor vazio, né? Não seria problema. E depois preencher os demais campos tudo com set. Também dá, né? O set ele pode ser usado já de início para definir e depois para alterar. Mas só para a gente ver que pode ser feito aqui com o construtor, né? Usando e abusando da sobrecarga de método, tá? Então tudo isso aí é possível. Então a inserção, né? Inserir contato, que seria cadastrar, né? Um contato novo, tá ok, a gente insere e incrementa, ele vai para o próximo. Agora ele pede mais 2 coisas, que é o listar todos os contatos. E o que seria esse listar todos os contatos? Poderia só ser o devolver, né? Poderia ser o devolver o vetor, né? E aí no cliente veria o que fazer. Listar todos os contatos, é listar o nome, né? Quando a gente pede agenda, ele não mostra todos os dados, mostra só o nome. Então a gente pode fazer uma listagem do nome na forma de um string concatenada, para não fazer o out.println aqui, listar contatos. Porque poderíamos fazer isso aqui, vamos lá. Poderíamos fazer um for DI não até o contatos length, né? Porque senão vai dar problema. Até o i contato. Tá? Não, isso aí, até aí. E fazer isso, contatos, fazer um siso. System out.println, sei lá o que deu. Agora foi. Fazendo um contatos i ponto get nome, né? Listar contatos. Aí aqui está como void. Estaria como void para funcionar. Pode fazer isso? Pode. Mas lembre que o System out.println é uma saída
no modo texto. A gente não consegue direcionar isso aqui para sair numa tela gráfica, ou sair na web, ou sair no mobile, ou enfim, qualquer saída, ou numa tela, né, como foi no caso ali da sala de espera. Isso aqui sai obrigatoriamente no modo texto. Então, vai funcionar para o nosso projeto, porque é em modo texto, mas ficaria amarrado. Então, nunca é interessante, apesar de a gente ter usado algumas vezes, nunca é interessante escrever no método. Então, retorne. Né? Eu posso retornar, criar um vetor de string, né? Jogando só, porque aqui esse vetor, lembra, ele é um vetor de contatos. Então, tem nome, tem tudo lá. A gente não precisa retornar isso tudo para o cliente. Então a gente pode pegar nome a nome e montar um vetor de string novo, também resolve, né? A gente criaria só com o tamanho ali do i, seria suficiente. Ou a gente pode montar uma grande string, né? Teria essas duas opções. O vetor de string é interessante, tá? É uma solução até, acho que fica mais elegante. Então eu vou criar um vetor de string, que eu vou chamar de nomes, contatos, new string de que tamanho? 500? Não, do tamanho e contato. Só que o contato ele está apontando para o próximo, né? Mas é o próximo. Então eu tenho 3 contatos, é o 0, 1 e o 2, ele vai estar apontando para o 3. Tenho 3 elementos, então o tamanho do contato. E aí, o que eu faço? Nesse vetor nome contatos, eu, na posição in, insiro o contatos.getNome. Contatos e .getNome. Então vejam só, teria 3 soluções no listar contatos. Nomes, contatos. Poderia escrever, como a gente fez ali rapidamente, mas não era uma boa solução. E eu justifiquei o porquê, return, nomes contatos. A gente poderia, né, nesse mesmo loop aqui, uma solução mais simples, que seria criar uma string, né, uma string nomes e concatenar ela mesma com contatos e .getNome, ia virar um stringão, ia resolver também, mas ia voltar uma única string feia, amarra o usuário, né? Se ele quiser colocar cada contato numa linha de uma tabela. Então, isso aqui ficaria feio, tá? Resolveria, mas também não seria a solução ideal. Isso aqui me parece legal, né? Eu estou extraindo do meu grande objeto de contatos, que tem muito mais informação do que nome, tem e-mail, tem telefone, tem rótulos, tem data de nascimento, e a gente só quer o nome. Então eu extraio o nome e monto um vetorzinho de string só com os nomes. Então isso aqui me parece ok. Aí, por último, daí eu acho que sim. Não, se bem que a gente poderia, ele manda listar os dados de um contato, não é? Então a gente passaria o contato ou a posição dele. Tem que pensar um pouco aqui. Eu acho que eu vou listar dados do contato, poderia ser também um string. Talvez vamos pensar nessa solução mais simples. Listar dados contato. E aqui eu precisaria receber o índice, né? Qual contato que eu quero e o contato. Qual contato que eu quero escrever os dados, né? Então eu pegaria contato C, contatos nessa posição, eu vou chamar de outro nome. J contato, só para não ficar o I. Eu quero do segundo contato, então eu passo o índice ali. Professor, como é que eu vou ter esse índice? Aí, quando a gente tiver numa versão gráfica, você vai pegar de uma tabela e ela vai obter esse índice automaticamente para nós. Isso aqui é um inteiro. E ele pega isso aqui,
e vou montar um string. Aqui não consegui pensar numa solução melhor, depois quem sabe, né? Então eu vou fazer assim, ó, nome. Aí eu quebro a linha. Ah, a gente sabe que eu tô sem o contrabarra no teclado? O teclado estragou. Depois eu copio de algum lugar, tá? Então eu vou ficar nome. Ah, que situação, né? Data de nascimento. Ah, tá, peraí. Não é desse, é c.get. Teclado. Get data de nascimento, aqui é c.get nome. Telefone. Ponto get fone, né? Telefone é só o objeto, aí a gente quer só o número dele. A mesma coisa o e-mail. c.get e-mail, aí o objeto a gente faz get o. Ficou ruim que ficou igual aqui, né? A classe e-mail e o atributo e-mail. O primeiro get e-mail ele retorna o objeto da classe. O segundo get e-mail é o e-mail propriamente dito, que a gente poderia dar um nome diferente, eu só não sei o que. Tá? Então aqui a gente vai montar uma stringona e retornar ela. Return dados. Ok? Então eu escolho um cliente, um contato que eu quero escrever os dados, né? Passo o índice, ele pega e retorna. Professor, não tem o risco de vir um índice de um contato não existente? Teoricamente não, né? Dependendo como a gente montar a interface, né? Ele vai listar e a gente vai escolher de um listado. Mas sim, a gente pode verificar, né? Se esse contato, se esse J contato, if J contato é menor do que I contato, né? I contato é o primeiro contato vazio, né? Primeiro espaço livre, então dali para frente não tem mais nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar a string aqui antes vazia, a string dados, porque se não tiver a gente retorna o string vazio, ele simplesmente não vai escrever, né? A gente não corre o risco de ele acessar, né? Não vamos confiar como é que vai ser feita a interface, vai que ele manda realmente o índice fora aí da nossa faixa segura e vai dar problema. Então eu crio uma string vazia que caso não exista o contato que ele quer pegar, ele retorna esse string vazio. E aqui, né, pega, monta e retorna. Show de bola. Então, pessoas, é isso. Como eu falei, já não era um sistema tão simples, tá? Principal. Então, e isso que eu tirei a remoção, com remoção, com edição, com vários e-mails, telefones, aí ele já vira um trabalhinho, né? Sai aí do status de exercício e vira um trabalhinho aí que precisava de alguns dias. Aí, claro, seria com vocês. Então, eu vou criar uma agenda igual a new agenda. A agenda ela não tem nenhum parâmetro. Tá. Aí eu vou criar meu primeiro contato, né? Então eu posso criar um contato aqui, Fábio, né, simples, Fábio com telefone 999-8822. Eu posso criar um contato, vamos ver com mais parâmetros agora, com um e-mail, né? Posso criar a Maria com contato 888-2233, um e-mail
maria@gmail.com e posso criar um contato. Aí percebam, né? O Fábio e a Maria também são contatos incompletos. Eu vou já para o último aqui agora. Vou criar um completão, que é a Ana. O Fábio, ele não tem todos os dados e, por enquanto, como a gente não tem edição, a gente não tem como alterar, né? Então a gente precisa fazer edição para alterar. A Ana é do dia 1/1/2001, 2002, que fique. O fone da Ana, 9898-8989. O fone é pessoal. Aqui errei na aspa, o rótulo. O e-mail da Ana é ana@uol.com.br. Duvido que alguém conheça esse. E o e-mail é comercial. Então eu criei 3 contatos, né, com parâmetros distintos. Aqui eu fiz um cadastro mínimo, aqui um mais ou menos, e aqui o completão. E se eu mandar listar isso, né, e aí quando eu chamo agenda.listar contatos, ele me devolve aquela string, um vetor de string, né? Então, né, teoricamente, nomes só dos que estão cadastrados, obviamente, senão vai dar erro. Então, eu vou fazer um for aqui, né, de 0 até o tamanho de nomes. Então, é para vir só tamanho 3, ele vai fazer 0, 1 e 2 e vai funcionar de boa. Eu nem vou guardar aqui, só vou escrever e o meu siso tá sisal, tá um negócio louco aqui. Nem vou armazenar, só vou escrever. Então, play na caixa. Existe erro, tudo bem, tem um ponto e vírgula a mais aqui. Eu concordo. Então tá aqui, ó, os nomes Fábio, Maria e Ana. E eu acrescento mais um contato aqui, que é o Zé. Vou usar o outro construtor, o último que a gente tem. Ah, não é com data de nascimento, não. Vou deixar só esse aqui mesmo, já entendeu? Então, ele lista só os nomes. Quero um contato específico qualquer, né? Quero ver todos os dados dele. Então, eu crio um objeto contato ser qualquer e faço agenda. Eu quero listar contatos, listar dados. Eu não vou chamar de listar dados, eu vou chamar de get contato. Eu quero um get contato 5. E aí, ele retorna, não é um contato, ele retorna string. String contato. E aí eu vou escrever isso aqui. Contato vazio, né? Não existe o contato. A gente pode, se a gente não quiser, pode fazer aqui inexistente, que ele vai retornar. Caso exista, ele vai se sobrescrever, então não tem problema. Tá aí, inexistente. Vou tirar esse. Fora. Não atrapalha também, né? Tá ali, inexistente. Se eu pego o contato correto, o 1 é o Zé. E eu estava esperando esse erro mesmo, né? No pointer exception, get contato, linha 48. Na agenda, linha 48. Get e-mail, ele não tem e-mail. Por quê? Porque aqui em contato, quando eu crio assim, ele não instanciou e-mail. Então, a gente vai ter que sim fazer um e-mail vazio, senão a gente vai ter problema. E-mail, entenderam? Porque o que acontece? Vamos aqui, a agenda. O contato, ele pega todos os campos, né? Ele não sabe se o cliente tem alguns dados ou não. No caso, o Fábio ali só tem nome e telefone. E o que viria no resto? Tem que vir em branco. Então, a gente precisa instanciar tudo isso sim.
Então aqui o e-mail que não existe, a gente vai ter que criar, então veja as correções aí, né? A gente obrigou que o e-mail fosse, para criar um objeto, tivesse que passar o e-mail, agora a gente já vai ter que voltar atrás, a gente vai ter que aceitar sim um construtor com e-mail vazio. E é óbvio, né, se a gente pensar, a gente permitiu que a nossa agenda não tenha e-mail. Telefone sim a gente obrigou, mas e-mail não. Como é que você sabe, professor? Porque aqui, ó, a gente, nesse momento que eu criei um contato, que eu permito criar um objeto contato só com nome e fone, eu não estou obrigando e-mail, não estou obrigando data do nascimento, tá? Então, a gente tem que permitir sim criar um e-mail vazio. Vejam que legal isso, né? Então, vamos ver se corrigiu, se tem mais alguma falha. Agora sim, não tem a quebra de linha, porque eu estou sem contrabarra. Porcaria. Onde é que eu consigo uma contrabarra? Ah, no navegador, né? E o vídeo eu acho que deu mais longo do que... Ah, não. Não, aqui é barra também. Ah, não vou atrás de contrabarra. Aqui já é suficiente para vocês verem que, ó, Zé, data de nascimento branco, telefone, e-mail branco. Então, alguns campos ficam em branco, isso seria tratado na interface. Vamos pegar um contato completo aqui, o 3. Ana, data de nascimento ok, telefone ok, e-mail ok. A gente omitiu os rótulos, né? Poderia colocar também. Então, a gente retornou na forma de string. A gente poderia, né, ao invés de retornar na forma de string, retornar também, cadê a agenda? Ao invés de string, retornar o próprio objeto contato, e eu acho que esse aí é mais viável, na verdade, tá? Eu vou colocar a segunda opção aqui. Vou comentar, uma outra forma de get contato, que eu acho que eu fiquei na ideia do listar, né? Mas não é listar, a gente quer pegar o contato. Então, seria criar um contato C, que também, pessoal, é muito parecido com o chamar próximo, lá da nossa sala, né? Ele pega e retorna C, o contato. Tá? Então, isso aqui é mais interessante, né? Eu verifico se existe, retorno ele, se não, retorno nu. Então, o get contato é um objeto do tipo contato. Tá? Não é string, é... tá difícil. É contato, né? Então, eu acho que isso aqui seria uma solução mais inteligente. E aí, claro, eu verifico aqui if contato diferente de nu, porque ele pode não existir, né? Daí sim, eu imprimo a minha string como eu quiser, né? Vindo como uma stringona completona, é complicado, né? Porque me obriga a imprimir num único lugar. E se eu quiser imprimir em campos distintos, né, separado na tela, quiser fazer um tratamento visual e esses campos espalhados, então não funciona. Assim fica muito mais elegante, tá? Então essa seria a solução melhor, repensando, né? Eu fui na ideia do listar, né? Como vocês viram o código, quem quiser ver lá depois pode manter. Pode até criar um listar, né, retornando o string e um get contato assim, né, cria duas versões. Mas o get contato, que é listar os dados do contato, melhor seria isso. A gente retorna o contato específico e aí na interface a gente decide como quer imprimir, se é num CISO, se é numa tela gráfica, se é separado por campo, se é numa única caixona, se é cada um no seu campinho. Então, isso a gente deixa a cargo da interface gráfica. Tá joia, gente? O vídeo acabou ficando maior do que eu esperava, mas a ideia era essa mesmo, um exercício aí mais robusto, mais completo, com praticamente todos, ele vira meio que um resumo para a prova, né? Acho que todos os conteúdos que a gente viu até agora, talvez não estática, mas estática é algo bem específico, mas a gente conseguiu aplicar aí. Espero que ajude, qualquer dúvida é só me procurar. Abraço, bom estudo.